tarde, eu estou representando a PUC de Campinas. Acho que está bom. Tá. Eu estou representando a PUC de Campinas, sou suplente. E o que eu queria comentar, senhor presidente, é lembrar que está sendo devida a nós, o senhor mesmo propôs, a audiência sobre a crise hídrica, com a participação da SANASA e com um membro do Executivo, né? E nesse sentido, eu acho assim, eu quero dar... É muito importante que os conselheiros se sintam recebidos pelo Conselho, e especialmente pelos membros do Executivo. Então eu peço em nome dos conselheiros, não muito antigos, porque eu venho aqui só de vez em quando, desculpas ao colega por qualquer tom mais radical da Andréia, porque eu acho que todos nós temos que nos sentir à vontade para vir aqui, questionar, perguntar. É o momento que nós temos para isso, e nós temos por obrigação fazer isso se a sociedade, através da nossa representação, está nos colocando essas questões ou colocando isso. Eu queria lembrar, em relação a essa necessidade de, periodicamente, o Conselho se colocar essas discussões, inclusive revendo, eventualmente, as proposições dos planos, que o plano de saneamento, ele foi elaborado antes da consubstanciação da crise hídrica. E, nesse sentido, talvez seja importante que, periodicamente, talvez antes do proposto, essa discussão seja recolocada. É lógico que o esforço da Secretaria de Meio Ambiente de estar elaborando o plano de recursos hídricos e agora do verde vai ter um impacto positivo. E isso mereceria, na minha opinião, uma revisão do plano de saneamento e não um questionamento sobre a necessidade de fazê-lo. Entendeu? A outra questão que eu queria colocar é o mesmo espírito em relação ao plano diretor da cidade. Justamente, eu me preocupo de como essas questões que são muito importantes vão ser tratadas, o peso que isso vai ter em relação à proposta de desenvolvimento social e ocupação do território, a lei de uso e ocupação do solo, e os investimentos que deveriam estar aí previstos no orçamento do programa relacionados ao plano diretor. Porque a ênfase na questão do desenvolvimento econômico que vem sendo dada em apresentações que eu assisti sobre o plano diretor, colocam em xeque toda essa construção que tem sido feita de um trabalho mais de caráter da defesa da sociedade e do meio ambiente, feito pelo Condena, inclusive pela Secretaria do Verde do Meio Ambiente. É isso que eu gostaria de colocar. Então, eu acho que chamar sobre a audiência da crise hídrica e a gente ter uma sistemática de acompanhar melhor essas discussões sobre o plano diretor seriam de fundamental importância para que nós, conselheiros, possamos levar para nossas entidades, no meu caso a universidade, as discussões e os encaminhamentos que o Executivo vem propondo. Obrigada. Obrigado, conselheira. Já dando uma resposta para a doutora, referente à questão da audiência, que realmente foi aprovada em pleno, a opção da data do dia 15 passado, para a gente tratar desse assunto. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores alinhou e propôs de fazermos uma audiência conjunta na Câmara, com a TV Câmara, e por ser um assunto, professora, como a senhora colocou, e como o Francisco está trazendo também de grande importância, transmitir pela TV Câmara, seria muito interessante. A gente já teve confirmação da equipe da SANASA, já teve confirmação dos comitês das bacias hidrográficas, representante o próprio Francisco Larosa estará presente com a equipe técnica. A Secretaria do Verde estará trazendo a equipe técnica dela, inclusive para falar sobre o plano de recursos hídricos, como ele está fazendo essa visão e revisão em função do plano de saneamento, inclusive, tá? A SANASA, naturalmente, vai falar dentro do plano de saneamento sobre isso. Acho que vai ser uma grande oportunidade mesmo para a gente poder fazer as revisões. Aí o que acontece foi exatamente isso. A questão foi que a Câmara de Vereadores
Passou uma data para nós que era dia 27 agora, e já estava pronto o chamamento, inclusive, de todos vocês, não chegou a ser enviado, né, secretário? Aí a gente recebeu um pedido da Câmara, uma nova data, eles estão confirmando para nós até segunda-feira, esse foi o acordo que foi feito pela Comissão de Meio Ambiente. Eu aceitei porque eu vejo oportuno a gente ter maior visibilidade, o peso da Câmara, a Comissão de Meio Ambiente se demonstrou interessada no assunto. Aí, a título, os senhores conselheiros me desculpem, foi um lapso meu não ter colocado aqui nos informes da presidência. Conselheiro Francisco, por favor. Não, eu queria falar só primeiro que talvez eu seja novato aqui como conselheiro do Condema, mas eu estou há 6 anos na secretaria, trato da questão de conselhos de desenvolvimento rural desde que praticamente entrei lá. E eu convivo e vivo o meio rural de Campinas há mais de 30 anos, que é desde que eu estou aqui. Então acho que eu tenho, né, como cidadão, eu tenho que me sentir livre para falar e poder se sentir livre para falar. Não pode ser diferente, senão também não funciona minha participação aqui. Do ponto de vista do que a Andréia falou, com todo respeito, Andréia, eu acho que se você falar que as questões ambientais do meio rural é de incumbência do desenvolvimento econômico, é a mesma coisa que a gente falar que, por exemplo, a segurança e a educação são de incumbências do desenvolvimento econômico. A segurança, a gente sabe que é a Secretaria de Segurança que cuida, a educação, a Secretaria de Educação, e eu acho que não tem erro em a Secretaria deve estar junto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deve estar junto nas questões ambientais, mas acho que quem é o primeiro a ser chamado e a responsabilidade primeira tem que ser da Secretaria do Verde, a Secretaria do Meio Ambiente, né? Acho que isso acontece com a questão do saneamento, acho que isso acontece, por exemplo, com a questão do cadastro ambiental rural, né? Com o CAR, que vai estourar, vai acabar o prazo terça-feira que vem, 30% só dos produtores de Campinas fizeram, e se eles podem começar a sofrer com isso, ter penalidades por isso, e eu não vejo o município se mobilizando para isso. Não vou falar que não foi falta de tentativa, tentei conversar com o Rogério mais de uma vez, né? A gente recebeu ele na caixa assim que ele acessou, mas de maneira contrária não recebeu a gente quando a gente pediu. Né? Então eu acho que eu não estou falando aqui de maneira me fugiu a palavra, mas de maneira, né, leviana, né? Eu estou falando, então eu fico feliz com a informação se essa NASA realmente não, porque foi o que nos tinham dito, né? Então, já que ele falou aqui, que a gente registre, né? Então essa NASA, tomara que seja isso mesmo, que essa NASA possa nos ajudar nesse projeto Está aberto ainda a presidência para a gente fazer aquele encaminhamento, senhor conselheiro, por favor. Na inscrição nós temos o Bordignon, a Márcia Calamares, aí eu vou encerrar a inscrição da Tereza, para a gente poder dar